Já estão preparados para mais uma aulinha de português? Pronto, então aí separem um livro de português e acompanhem aqui junto com a prova. Gente, hoje nós vamos estudar encontro vocálico e encontro consonantal, ok? Então, primeiro nós vamos, ter noção do que é o encontro vocálico. O encontro vocálico é o encontro de vogais, certo? E o encontro consonantal é o encontro das consoantes. Então, primeiro nós vamos estudar o que é o encontro vocálico. Vejam bem, leia as palavras a seguir e observe as letras destacadas. Caixa, saguão e raízes. Então, se nós observarmos aqui nessas três palavrinhas, vai ter um encontro, de vogais. Só que hoje vocês vão aprender que entre essas vogais nós vamos precisar dividir elas em dois grupos, certo? Vejam bem, encontro vocálico é o encontro de vogais e semivogais na palavra. Então, eu não compreendi por que vogais e semivogais. Porque as vogais, elas vão precisar ser divididas em dois grupos, certo, gente? Primeiro nós vamos pegar as vogais que vocês conhecem como A, E, I, O, U. Umas vão ficar no grupinho das vogais e outras vão ser as semivogais. Por quê? Vogais, elas têm um som forte na palavrinha. E as semivogais, elas têm um sonzinho mais fraco, ok? Então, a partir de agora, quando nós estivermos estudando os encontros vocálicos, nossos encontros vocálicos, eles vão estar divididos entre vogais e semivogais. Quais são as vogais? A, O e U. As vogais quais são? A, O e U. E quais são as semivogais? E e I. Então, nós já sabemos que A, O e U são vogais e E e I são semivogais. Vejam bem, a palavra caixa. Há o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, todas as vezes que eu for fazer uma separação silábica, separar as sílabas e na minha palavrinha eu ver que tem um encontro vocálico, só que esse encontro vocálico, lá vai aparecer uma vogal e uma semivogal. Todas as vezes que a vogal e a semivogal estiverem na mesma sílaba, nós vamos dar o nome, certo? De ditongo. Esse encontro vocálico vai ser chamado de ditongo. Por quê? Porque vai ser o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Como aqui, caixa, o A é uma vogal, o I uma semivogal. Estão na mesma sílaba? Sim. Se ficam na mesma sílaba, é um ditongo. A palavrinha leite. Leite, o E é o quê? Uma vogal. O I é o quê? Uma semivogal. Tá na mesma sílaba? Sim. Então, esse encontro vocálico recebe o nome de quê? De ditongo. Todas as vezes que na mesma sílaba fica uma vogal e uma semivogal juntinhos, são chamados de ditongo. Como na palavrinha peixe. Na palavrinha peixe, o E é uma vogal, o I uma semivogal. Ficam na mesma sílaba esse encontro de vogal e semivogal. A esse encontro vocálico, nós damos o nome de ditongo. Agora vamos ver aqui a palavra saguão. Há o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba, certo? Esse encontro recebe o nome de tritongo. Gente, uma regra muito importante que a Pro Williane vai dar para vocês. Para ser tritongo, só pode ser tritongo se existir uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal na mesma sílaba. Mas pode vir vogal, semivogal e vogal? Não. Pode vir vogal, vogal e semivogal? Não. Para ser tritongo, tem que vir primeiro uma vogal, no meio. Desculpa, para ser tritongo,
vogal, uma vogal e outra semivogal. A vogal sempre vai estar no meio, certo? Então, para ser tritongo, tem que ter a regra de ter uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Vejam bem, saguão. Saguão é tritongo? É. Mas a Pro acabou de dizer que o O é uma vogal, Pro. Vejam bem, saguão, o U é uma semivogal, o A é uma vogal e esse O ele vai ser considerado uma semivogal, porque na hora que eu for pronunciar saguão, eu pronuncio com o som do U. E aí, quando a sonoridade desse O, o som desse O, sai o sonzinho do U, ele é considerado uma semivogal, ok? Então, ele é chamado aqui de semivogal porque o O, na hora que eu pronuncio o nome saguão, eu pronuncio com o som do U. Por isso que ele é uma semivogal, certo? Mas aqui, ó, Uruguai. Uruguai é um encontro de uma semivogal, o A, uma vogal, e o I, uma semivogal. Então, a regra sempre vai ser semivogal, vogal e semivogal em uma mesma sílaba para ser tritongo, ok? Iguais. O U, semivogal, o A, vogal e o I, semivogal. Para ser tritongo, tem que ter a regra de uma semivogal, vogal e uma semivogal na mesma sílaba, certo? Vejam bem, na palavra raízes, há o encontro de duas vogais, cada uma delas pertencendo a uma sílaba distinta. Esse encontro vocálico recebe o nome de hiato. A partir do momento que a gente vai trabalhar com o hiato, aí sim nós vamos esquecer o quê? Nós vamos esquecer as semivogais. Por quê? Aqui elas já são o quê? Desunidas. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos. E aí a gente não pode mais fazer o grupinho de vogais e semivogais, certo? Elas todas vão ser vogais. É encontro de duas vogais. Cada uma delas pertencendo a uma sílaba diferente. Então, quando elas começam a ficar em sílabas diferentes, aí sim nós vamos dizer que são vogais, ok, gente? Veja bem, quando elas já ficam em sílabas diferentes, nós vamos dizer que não são mais vogais e semivogais, e sim só vogais. Como a palavra aqui, ó, raízes, duas vogais. Não vamos mais trabalhar com vogal e semivogais, porque elas não vão estar mais juntas, elas vão estar separadas. Então, aqui elas ficaram desunidas, não são mais vogais e semivogais, vão ser todas vogais. Então, A, certo? Separadinha de I. Então, quando esse encontro de duas vogais ficam separadas, elas vão ser chamadas de encontro vocálico, que recebe o nome de hiato. Como a palavra caído, o A fica separado do I, por isso esse encontro é chamado de hiato. Saúde, o A fica separado do U, por isso também que é chamado de hiato. Então, toda vez que esse encontro de vogais ficarem em sílabas diferentes, são chamadas de hiato. Agora nós vamos estudar os encontros consonantal, que é o encontro das consoantes. Por exemplo, aqui ó, pedra, o encontro de DR, globo, GL, grade, GR. Então, nas palavras pedra, globo e grande, aparecem duas consoantes juntas, né? O DR, o GL e o GR. Duas ou mais consoantes juntas formam o quê? O encontro consonantal. O encontro consonantal pode estar, vejam bem, na mesma sílaba. O encontro das consoantes tem palavrinhas que na hora da separação silábica as consoantes ficam juntinhas, como prato, o PR fica junto, bloco, o BL também fica junto, a
atleta, o TL fica juntinho. Vidro, o DR também fica juntinho. E em sílabas diferentes também pode ter encontro consonantal, como cacto, o CT já fica separado. Absoluto, o BS também separado. Ritmo, o TM também separado, como advogado, apto, tecnologia. O encontro dessas consoantes já ficam separadas. Existe também outro tipo de encontro consonantal. Ele ocorre no início de algumas palavras e por isso as consoantes são inseparáveis. Então, inseparáveis quer dizer que elas não podem se separar de forma nenhuma. Como aqui, ó, pneumonia, né, psicologia, são também palavrinhas que o encontro consonantal tem que ficar juntinhos, ok? Espero que vocês tenham aprendido com a aulinha de hoje. Qualquer dúvida, a ProWilliane está aqui à disposição de vocês na escola e na nossa aula interativa. Um beijo da ProWilliane.